Olá, gente, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E eu quero trazer para vocês aqui hoje mais uma dica de leitura. Mas antes, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam em nosso canal, deixem o seu like, o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas venham conhecer aí o nosso trabalho aqui na plataforma, tá bom? E também eu quero que você deixe seu comentário se você conhece o livro que nós vamos tratar ou se conhece o assunto, né? Aí o assunto já se torna mais fácil, né? Muitas pessoas ou seja, olhando o livro que nós vamos aqui tratar, nesse vídeo que nós vamos indicar, ele vai estar a par do tema. Então você pode, né, colocar aí nos comentários a sua contribuição sobre aquilo que for falado aqui nesse dia, tá bom? Bom, o livro que nós vamos tratar é uma indicação do livro de Cristiano Lúcio de Souza. Cara, é um livro que eu vou falar a verdade, olha aí, ele me surpreendeu muito pela temática, é claro, né? É um tema que me chama muita atenção. Olha o título: A Preservação das Escrituras Sagradas, dos Judeus Ibéricos às Traduções da Era da Reforma. Olha, cara, quando eu vi esse título aqui, já peguei o livro de cara. Não lembro se eu vi review, acho que não, desse livro. Mas eu olhei ali a sinopse dele ali na Amazon e já gostei de cara, né, assim, daquilo que o livro ele iria tratar, tá? Então eu gosto muito desses livros que trabalham sobre a história da preservação do texto, como que surgem as traduções, como que se trabalha essa questão da manuscritologia, entendeu? Esse trabalho de escrita, de cópias de livros, seja do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, eu gosto muito desse assunto. Esse livro ele vai tratar basicamente da questão de como que os judeus eles preservaram os escritos hebraicos no período da Idade Média, principalmente, até a época da Reforma, onde vai surgir, é claro, as primeiras traduções para várias línguas, inclusive utilizando esses manuscritos ali que foram preservados, né, e elaborados pelos judeus dessa época. Então esse livro ele vai tratar exatamente disso. Esse livro, né, para assim, vocês terem uma ideia, ele contém 268 páginas, mas a parte em que ele vai começar realmente a falar dos manuscritos vai ser da página 97 em diante, onde ele vai tratar de forma mais específica a questão da escrita e da preservação dos manuscritos. Antes disso, ele vai trazer uma introdução de como que os judeus, como que eles viveram lá naquele período, aonde eles viveram, como que eles foram importantes para a época do iluminismo também, a época das grandes navegações, aonde que você via judeus ali integrando os governos, inclusive, né, você vai ver aqui como que eles foram também importantes quando várias coisas foram criadas, por exemplo, a bússola, aqueles aparelhos ali para navegações. Você vai ver que os judeus foram importantes até nisso, cara, até nisso, e nas viagens também de descobrimentos de novas terras como as Américas. Você vai ver como que Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, como que eles tinham uma linhagem judaica, né? Ou seja, tudo isso aí esse livro ele vai tratar como introdução, Inclusive ele fala um pouco aqui da época da Inquisição, dos cristãos novos, toda aquela história lá que você que conhece um pouco de história e especificamente de história dos judeus sabe, né, que esse período foi um período bem difícil para os judeus
safarditas, principalmente ali na região da Península Ibérica, o quanto que eles foram perseguidos e até mesmo expulsos ali daquelas terras, Espanha, Portugal e tal. E esse livro ele trata isso como introdução. Aí depois, da página 97 em diante, é que ele vai tratar especificamente do trabalho manuscritológico dos judeus na questão do texto hebraico massorético, né? Para ser mais específico, ou outros textos, tá bom? Então a gente vai ler aqui rapidão a sinopse dele, inclusive, para você ver do que nós estamos falando. Olha só. E eu comprei esse livro, veio esse marca-texto aqui, ó, veio esse marca-página, né? Tá muito bonzinho, ó, muito interessante. Da editora Agape. Só para deixar claro também, esse livro, apesar de ter um conteúdo muito bom, uma capa muito bonita, olha essa capa aí, olha só, muito bonita. Você tem o texto hebraico aqui de fundo, né? E tal, uma Bíblia. Desse livro são páginas amarelas, tá? E não tem uma qualidade assim muito boa. Então, gente, nós vamos ver um pouco aqui da sinopse desse livro para ver aqui aquilo que ele vai trabalhar, né? Aquilo que ele vai tratar. Olha só. Ele começa dizendo aqui o seguinte: a Bíblia Sagrada, seus tradutores e seus revisores foram apresentados numa perspectiva internacional. Sumarizando o surgimento dela em português, foram mencionados fatos imprescindíveis e conclusões seguras. Nem tudo se sabia sobre, olha só, a biografia de João Ferreira Anes da Almeida, olha aí que coisa interessante, os manuscritos iluminados hebraico, de extremo valor cultural e religioso para judeus e cristãos, as diversas versões bíblicas, as oficinas tipográficas judaicas no século XV, os judeus safarditas, os caminhos da bibliologia. Então, de tudo isso daqui, ó, o livro vai tratar. Entendeu? Para a gente ter uma ideia aí, viu? Quanto é interessante essa leitura. Ele continua aqui, então, ó. Chegaram à tona aspectos históricos importantes, mas desconhecidos, omitidos, mal interpretados, mal contados ou ocultados. Eles incluem perseguições verdadeiras sofridas pela Bíblia Sagrada e seus defensores, judeus e cristãos. Houve mergulhos na história política e cultural, numa perspectiva caleidoscópica. Com claro enfoque multidisciplinar, o leitor será levado a um novo entendimento da história geral. Um enfoque rico e inovador. Muito interessante. Vamos olhar aqui o índice dele, né? Eu não sei se dá de ver aí, ó. Mas você vê a qualidade do papel. Não é um papel assim tão bom, né? Mas dá para ler. Né? Dá para ler. Tá aqui, ó, o sumário. Você quiser dar uma pausa aí para ler, ó. A gente não vai ler todo aqui o conteúdo, porque é muita coisa, né? Mas aqui vamos alguns tópicos, né? A cultura dos judeus ibéricos, o ladino falado pelos sefarditas, penetrando numa zona cinzenta da história, em busca da Era de Ouro safardita, a Era de Ouro e o ápice do pensamento safardita. Então, ó, tudo isso daqui é uma introdução ali à questão dos manuscritos, né? Aí na página 97 aqui, ó, que ele já vai começar mais a fundo aqui no tema. Né? A arte das iluminuras e os principais manuscritos iluminados hebraicos. Aí eu quero abrir aqui no livro para você ver, ó, olha só que coisa maravilhosa. Fotos coloridas, tá? Uma letra, uma fonte não tão pequena, uma fonte bem bacana. Dá para ver, né? Olha aí, ó. Então, isso aqui que eu achei muito bacana nesse livro, cara. Entendeu? Fotos coloridas, bem detalhadas, bem nítidas. A gente consegue até ler aqui o texto em hebraico, né? Você que consegue ler, até ler o texto, se você quiser. Então é assim, cara. Esse livro, ele trabalha com isso. Ó,
aqui, né, lugares aqui importantes. Aqui nós temos uma sinagoga, deixa eu ver se foca aqui, né? Sinagoga de Toledo, que foi abandonada. Aqui uma outra aqui de Córdoba, que também foi abandonada. Muitos mapas, nós vamos ter muitos mapas dentro do contexto aqui, é claro, do livro, né, lá do capítulo onde ele vai estar tratando. Olha aqui, ó. O racismo da Inquisição, o terrível fim dos monarcas espanhóis e a indestrutibilidade das escrituras sagradas. Que coisa maravilhosa, meu amigo. Então você que é um pesquisador desse assunto, essa leitura aqui ela é indispensável, tá? Para você que gosta de história, de manuscritologia, de hebraico, ou seja, história dos judeus, é uma boa leitura. E também história, claro, das traduções, seja para qual língua for, inclusive para o português, né? Ele fala um pouco aqui sobre João Ferreira de Almeida. Então é isso aí. Essa é a nossa dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe a sua vida aí.